Seja bem-vindo a mais um episódio do Hoster, o podcast para você que trabalha com hotel, pousada ou aluguel de temporada. E hoje nós temos um convidado ilustríssimo, a Adriana da 4 Estações Hospeda. Ela trabalha com 18 unidades por temporada em Campos de Jordão. E ela veio trazer para nós várias dicas do seu trabalho, várias dicas que ela trouxe no seu crescimento, na experiência com o hóspede e também nas tecnologias e trabalhos que ela tem todos os dias para, é claro, adquirir novas propriedades e continuar bombando nas plataformas, certo? Então, gostaria de dar as boas-vindas para a senhora Adriana. Olá, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito Como vão prazer em vocês? vê-la. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do mundo do aluguel de temporada para a gente poder ajudar a alavancar aí vários futuros pela frente. Com certeza, vai ser um prazer compartilhar a experiência da senhora com os nossos assinantes aqui. Eu tenho certeza que eles estão muito felizes em ouvir um pouco da sua experiência. E aqui vamos falar um pouquinho da senhora Adriana. A senhora trabalha com vários imóveis em Campos de Jordão. Como é que foi esse crescimento? Como é que são os seus imóveis? Como funciona o seu dia a dia? Explica pra gente, conta um pouquinho da Adriana e da 4 Estações Hospeda. Bom, a 4 Estações Hospeda, na verdade, surgiu há pouco mais de um ano. Eu já vinha trabalhando, eu já era uma anfitriã de temporada com apenas 2 imóveis no início e uma coisa extremamente intuitiva. O que que é isso? A gente achava que sabia o que estava fazendo, né? Então era uma coisa tipo assim, eu vou receber amigos na minha casa. Era mais ou menos isso que a gente fazia com os 2 imóveis que a gente tinha. E aí, com a chegada da pandemia e tudo mais, aqui na nossa região a gente teve bastante crescimento nesse ramo de Sim. hospedagem por temporada, em função de que as pessoas, quando a gente podia receber, né, não era todos os lugares que podia receber pessoas, mas quando as pessoas podiam estar aqui, então isso teve um boom bastante grande, teve um crescimento bastante grande, tanto da parte de quem investe Uhum. para transformar esse imóvel num aluguel de temporada, quanto no pessoal que começou a transformar o seu loft, a sua garagem num loft, então, e começou a trabalhar o aluguel de temporada. Então, assim, a gente aprendeu muito durante a pandemia, porque muitos erros aconteciam, como eu Uhum. te disse, era uma coisa bastante intuitiva, né? A gente não tinha muito conhecimento, não tinha tantos cursos como tem hoje em dia, então a gente foi aprendendo no dia a dia mesmo, errando. E aí, logo depois que a pandemia passou, a gente se deparou com um novo tipo de público. O público de clientes, que a gente Uhum. chama, que são os nossos proprietários, começaram a chegar até a gente com a questão da administração. Uhum. Porque esses primeiros imóveis que eu trabalhava era uma coisa que era minha, né, que eu locava e sublocava, ou um imóvel que era meu e eu, então, fazia essa gestão por temporada, mas eram coisas minhas. E aí a gente se deparou com esse público. Uma pessoa tipo Pedro, que tem um apartamento aqui em Campos do Jordão, fica parado. Uhum. Ah, Adriana, cuida para mim. Ah, Adriana, cuida para mim. E assim sucessivamente foram surgindo pessoas. Quando a gente chegou aí no número de 4 ou 5, não me lembro exatamente qual foi o número, mas a gente percebeu que não dava para trabalhar mais só com Excel, que era Uhum. uma coisa muito complicada. A gente teve alguns overbookings aí, é, era muito difícil tu conseguir conciliar o que tu tinha no Airbnb, o que tu tinha na Booking, o que era manutenção, o que era apartamento sujo, era muito difícil de conciliar tudo. Foi quando a Ayrton chegou aí na nossa vida, que aí a gente conseguiu organizar de uma forma mais eficaz esse nosso dia a dia, para que então a gente pudesse continuar chamando novos clientes, porque tu há de convir comigo que seria humanamente Sim. impossível eu trabalhar hoje 18 Sim. unidades no Excel, lá no caderninho, não tem como. Então, quando o Channel Manager chegou na vida da Adriana, a anfitriã, ele me abriu possibilidades, não só para profissionalizar o que eu já tinha, mas também para trazer novos clientes até nós, né? E aí surgiu a 4 Estações Hospeda, que até então era uma coisa menor e Uhum. hoje nós somos uma empresa aí que Profissional. tá, temos 18 unidades já lançadas nas plataformas e chegando mais 4 ou 5 aí nos próximos 10 Maravilha, é dias. muito bom ouvir do crescimento da senhora, né? E como a tecnologia pode ajudar a crescer, mas vamos falar de algo que envolve os anfitriões lá, quando a senhora ainda tinha 4, 5 unidades, 2 unidades, essa questão dessas técnicas que a senhora que disse que aprendeu. O que você diria que eram esses desafios
que atrapalhavam o crescimento, vamos dizer assim, de ser um anfitrião novato para um anfitrião profissional que entende do negócio de hospedagem e sabe aplicar essas técnicas no dia a dia? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa dominar quando a gente é um anfitrião, seja de um apartamento, de uma casa ou de 30, 40, é a plataforma especificamente, né? A gente tem que saber o que que tu tem que fazer ali dentro, como que tu vai gerir a plataforma de aluguel, especificamente a plataforma de reserva, como Booking, Airbnb, Expedia, porque elas são totalmente diferentes umas das outras. Então, acho que o primeiro grande desafio que eu encontrei foi aprender a trabalhar na plataforma. Até hoje a gente tem esse desafio ainda, porque as plataformas também vão girando e vão Sim. se inovando cada vez mais, né? Então, por exemplo, esses dias atrás mesmo eu fiquei sabendo de algumas promoções que o Airbnb traz, que até pouco tempo atrás eu não sabia. Então, assim, tu saber diferenciar uma plataforma da outra e exatamente como caminhar dentro daquela plataforma, né? Foi um grande desafio para mim isso. Até porque não se encontrava muitas pessoas no mercado que pudessem te ajudar especificamente com isso, né? Então eu fui aprendendo meio que intuitivamente aí, mexendo ali, mexendo aqui. Então esse foi um grande desafio. Não, nunca uma barreira, sempre um desafio. Outra questão é de tu conseguir entender o público que tu recebe, né? Porque pra gente, por exemplo, que trabalha com várias unidades, cada unidade tem um público diferente. Eu tenho público para unidade que fica mais próxima do centro turístico, que é aquele público que vai passear o dia inteiro e só volta para casa para dormir. E depois eu tenho um público que não, que quer uma casa melhor, mais bacana, tem uma área de lazer, porque ele já conhece tudo em Campos do Jordão e ele quer ficar com a família dele num local tranquilo, curtir o friozinho, coisa e tal. Então a gente tem que entender o público que a gente quer destinar àquela unidade, né? Aquele apartamento ou aquela casa. Isso também foi um grande desafio no começo. Não que hoje não seja, mas hoje é mais fácil a gente conseguir identificar essa persona aí, né? E imagino que também hoje é mais fácil observar essas oportunidades. Como é o mercado hoje na região da senhora, em Campos de Jordão, e como a senhora vê as oportunidades surgindo? Que fatores você considera na hora de ver uma oportunidade, um apartamento novo, uma administração nova? Como você vê essa oportunidade para o crescimento hoje? Quando tu fala de aluguel de temporada, na verdade ele sempre existiu, né? Só que hoje ele é uma coisa mais profissionalizada, e digitalizada. né? Não é uma coisa tão amadora como era antigamente. Quem nunca foi para uma praia ou para um local de serra que tinha lá uma plaquinha, aluga-se. Aquilo era um aluguel de temporada, né? Então, como a gente está falando de uma cidade turística, que é o nosso caso aqui de Campos do Jordão, hoje, como eu falei lá no começo, teve um crescimento muito rápido e muito grande em relação ao aluguel de temporada, porque todo mundo que ficou com um imóvel parado e percebeu esse nicho aí novo, acabou fazendo isso, né? A grande diferença entre tu ser um profissional e um amador é que tu vai descobrindo meios diferentes para chegar nesse público que eu acabei de citar. Então, assim, o que eu vejo para o mercado no futuro é que a gente tem que cada vez mais se diferenciar desses nossos concorrentes, inclusive dos amadores, porque às vezes aquela pessoa que tem um apartamento se dedica única e exclusivamente àquela unidade, ela consegue trabalhar coisas que nós que temos 18, 19, 20, 25 não nos atentamos. Então a gente tem que estar sempre de olho em todas as possibilidades. Eu falo de tudo: decoração, inovação tecnológica, para dentro dos apartamentos, eu digo, né? Não adianta tu ter uma TV daquelas pequenininhas de tubo lá, porque não vai ser atrativo. Então, tu tem que pensar nessas diferenciações de mercado para não deixar que essas oportunidades que o mercado está te oferecendo... Por exemplo, agora nós estamos entrando numa temporada. Na temporada é fácil de vender, o produto praticamente se vende sozinho. Mas e lá, quando tu tem a sazonalidade da cidade, né? É nesse momento que a gente precisa pegar oportunidades. O que a gente enxerga como oportunidade? Oferecer um serviço diferenciado, por exemplo, que é uma coisa que a gente está passando a oferecer agora. Ainda não temos no nosso portfólio, digamos assim, esse tipo de serviço, mas é uma inovação que a gente está buscando agora, assim, já para a temporada desse ano aqui. Por exemplo, a gente não trabalha com refeições nas nossas unidades. Não oferecemos café da manhã, jantar, mas a gente, a partir de
alguns dias para frente aí, a gente vai começar a oferecer um profissional que pode ir até o apartamento que tu locou e preparar um jantar romântico para ti, por exemplo. Legal. Isso é uma diferenciação e é uma Inovador. oportunidade de mercado que a gente enxergou. Sim. Muito, muito interessante, adorei esse conceito. E é uma forma de inovar, né, e poder competir. E falando em competir, eu imagino que deve ter muita competição na região da senhora. E uma coisa que muitos anfitriões têm problema é a questão da precificação e a competição. Como você concilia isso? Qual é o seu pensamento, qual a sua filosofia para fazer o trabalho de preço bem feito, que garante que você sempre esteja vendendo, mas também tendo uma taxa de ocupação constante, sem ficar vazio, sem perder, fazer diária barata? Como você concilia isso? Como você trabalha isso? Hoje em dia, aqui na Quatro Estações, a gente tem 3 linhas de pensamento aí para chegar na precificação. Primeira coisa, a gente sempre precisa saber o quanto custa aquele imóvel, porque menos do que aquilo a gente não vai poder cobrar, porque senão a gente está pagando para trabalhar, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre observa é isso: qual que é o custo desse imóvel? Segundo momento, para que esse imóvel de temporada vai servir? Ele vai acomodar aquele proprietário em algumas datas específicas que ele vai reservar, ou ele vai ser simplesmente um imóvel de investimento? Eu tenho todas essas linhas. Eu tenho, por exemplo, imóveis aqui que o pessoal nunca vem para Campos. Então, a gente consegue trabalhar uma diária um pouco menor quando precisa ser e está constantemente alugando. Da mesma forma que a gente tem esse proprietário que simplesmente investiu num imóvel na cidade e ele quer essa rentabilidade maior, ele quer essa rotatividade de hóspedes cada vez maior, a gente tem outros proprietários que não querem isso, que não querem uma rotatividade tão grande. Eles querem pura e simplesmente tirar aquele ônus de despesa que ele tem, porque a maioria dos apartamentos aqui vai ter despesas fixas e variáveis, né? Então aí vai ter gás, vai ter luz, vai ter o condomínio, vai ter IPTU. Então ele quer tirar essas despesas da frente dele, ele quer aproveitar o imóvel dele, então ele tem uma rotatividade menor. Então a gente observa muito esses aspectos antes de precificar. Mas o que a gente leva mais em conta mesmo é a sazonalidade do lugar, né? Especificamente falando da gente, aqui em Campos do Jordão, por exemplo, de setembro a março, é uma época que a gente tem uma procura muito menor de hospedagem, né? Então a gente tem um monte de gente para, entre aspas, aí brigar com esse pessoal todo. Então a gente tem que se fazer visualmente mais atrativo do que o meu concorrente. Claro que o preço tem que ser sempre levado em conta. A gente está falando aqui de precificação correta. A precificação correta na nossa cabeça, me fugiu a palavra aqui, no nosso entendimento, ele vem de tu oferecer um produto de qualidade e cobrar por ele. Então, se eu tenho uma qualidade A, eu vou cobrar dentro da sazonalidade pela qualidade A. Mas se eu tenho um produto de qualidade B, que também vai ter uma qualidade, mas não é por exemplo, não tem uma TV com tantas polegadas, não vai ter lá um ar-condicionado dentro do quarto, a gente leva muito em consideração esses aspectos também, mas nunca deixando a qualidade de lado, sempre levando em consideração essa qualidade do produto que tu está oferecendo. Ou seja, se tu cobrou R$1.000 por uma diária, ofereça ao teu hóspede uma diária que valha R$1.000. Perfeito. Muito obrigado. Eu acho que explicou muito bem essa relação do custo, né? Porque isso faz parte dessa equação de uma forma muito importante, né? Para você poder definir onde é o seu chão e o que você está de fato embutindo nessa equação. E dependendo de para quem você está administrando, ele vai ter filosofias diferentes. E geralmente nessa conta é considerado IPTU, luz. Como é que você faz esse cálculo? Você cobra uma taxa de limpeza, você cobra uma taxa de luz? Como é que você trabalha essa parte de custos? Sim, a taxa de limpeza e a taxa de lavanderia, que a gente chama que seria a taxa de roupa de cama, a gente sempre coloca, tanto nas locações particulares, que na verdade a gente trabalha pouco com locação particular, mais centralizado nas plataformas mesmo, a gente sempre cobra essa taxa, porque é já para isentar essa taxa desse proprietário, né? Porque tu vai acabar cobrando isso dele, né? Então a gente já cobra isso para isentar. Então o que ele vai receber lá é o dinheiro que vai entrar na mão dele. Mas em se falando de como que a gente faz para chegar nesse cálculo aí, a gente sempre tem 2 colunas, digamos assim, uma de custos variáveis, uma de custos fixos. Os custos fixos são aqueles que tu vai ter o tempo todo, por exemplo,
condomínio, é um Uhum. custo fixo, ele não vai mudar de Uhum. acordo com a quantidade de hóspedes que tu vai lá dentro. Entendi. Mas o gás vai mudar. Sim. Se tu tiver hóspedes 22 dias por mês, o teu custo vai ser X de gás, Uhum. de luz, de água. Se tu tiver uma quantidade menor de hóspedes, vai diminuir esse custo. Então, a gente sempre mescla essas duas colunas, digamos assim, de custos fixos e variáveis, fazendo uma pretensão aí de valores, Uhum. para poder chegar num valor base, que é o que a gente chama aqui na quatro estações. Entenda-se que é o seguinte, a gente já fez vários cursos, a gente já estudou muito Uhum. locação de temporada. Então a gente foi pegando informações daqui, dali, dali e montou o nosso método, Uhum. a nossa maneira de O locação de modelo de temporada. quatro E na estações. nossa maneira a gente tem então esse custo base. O que é o custo base? Eu nunca vou oferecer uma diária menor do que o meu custo base. Então, nas épocas de menor movimento, a diária que vai estar valendo é o meu custo base. Perfeito. Muito obrigado. Eu acho que a senhora explicou de uma forma excelente isso, porque é uma dúvida muito grande. Imagino que a senhora também tinha isso no início, essa dúvida de como precificar, Com o que é o meu certeza. chão, o que é o meu máximo e que fatores eu devo considerar na É, qualidade. um detalhe importante que há de se lembrar é que, assim, quando tu tá recebendo pessoas, seja em uma unidade ou seja em 30 unidades, tem certos carinhos ali que tu vai acabar oferecendo. Por exemplo, amenities é uma coisa importante de Hum. se colocar, porque é uma coisa que dá um diferencial, até na foto que tu vai colocar na Uhum. tua plataforma, dá um diferencial. Deixar ali um carinho, um chocolatinho, uma Hum. geleia, alguma coisa característica da tua região, mas tudo isso influencia em custos, né? Claro. Então, tudo isso tem que ser colocado no papel. Não é simplesmente, hoje eu vou comprar uma caixinha de chocolate para o meu hóspede. Não é assim que funciona. Principalmente quando ele é um imóvel para rentabilizar mesmo, né? Que se tornou Sim. uma fonte de renda ou me fugiu a palavra aqui. Quando tu quer uma coisa que vá te lucrar. Máximo Para lucro. te ter um lucro maior, tu precisa contabilizar até o pó de café que tu Uhum. deixa dentro do apartamento para o teu hóspede. Perfeito. Falando nessa questão das amenities, desses agrados para os hóspedes, como a senhora vê essa questão, por exemplo, às vezes de um novo anúncio, das avaliações? Porque isso, na minha opinião, é um dos fatores mais importantes, além das fotos, que você tem para pôr num anúncio do Airbnb ou na Booking. O que a senhora vê para ter um anúncio 5 estrelas? Como a senhora trabalha as suas boas avaliações e o que a senhora faz para melhorar ainda mais? Sim, em primeiro lugar, que todo hóspede que faz um check-out com a Uhum. gente vai receber uma mensagem pedindo para que seja feita a avaliação, Uhum. porque eu acho que Isso faz é parte legal. do nosso trabalho como anfitrião fazer esse pedido para o hóspede, porque a gente está trabalhando com e-commerce aqui, não tem muito como fugir, né? Uhum. Então, para que a gente tenha sucesso no e-commerce, a gente precisa que as pessoas que vão visitar esse lugar entendam que o serviço foi prestado da melhor maneira Uhum. possível, ou não. Então, essas avaliações que vêm nas plataformas são basicamente aí o que vai impulsionar ou Uhum. deixar de impulsionar aí muitas vezes um anúncio. Vou te contar rapidamente aqui um exemplo. A gente tem um apartamento super bem montado, muito bacana, o apartamento é lindo, super moderno, tem todas as funcionalidades que tu pode imaginar lá dentro. E o nosso primeiro hóspede foi através da Booking, Uhum. e esse hóspede era um hóspede chinês. Uau. Então ele não falava nada de português. A gente conseguiu conversar com ele em inglês, coisa e tal, mas na hora que ele foi dar a avaliação dele, ele pontuou com notas. Então as Uhum. notas eram todas de 8 para cima. Uhum. Era 10 para limpeza, era 8 para localização, era 10 para anfitriã, mas na hora que ele foi pontuar uma nota específica para a estadia dele num geral, ele acabou nos dando uma nota 3, Uau. que com certeza foi um engano dele, Uhum. mas não há muito que a plataforma possa fazer, e isso gerou o quê? A gente quase não alugava pela Booking. Entendi. A gente quase não alugava, porque o cliente chegava na Booking, olhava aquela nota 13 e dizia, não, peraí um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Então a gente não conseguia alugar, a gente alugava em outras plataformas, mas na Booking o apartamento não ia. Aí até que um dia chegou uma reserva ali e eu conversei com o hóspede, expliquei toda a situação e pedi para que ele fizesse um comentário escrito, não Uhum. apenas pontuasse notas. Por quê? Porque eu tenho a opção de dar essa resposta nesse Sim. comentário. E daí nessa resposta
a gente conseguiu explicar as notas anteriores desse hóspede anterior, e hoje o apartamento está aí super se vendendo. Então, o feedback dentro da plataforma do hóspede, ele faz uma diferença muito grande. Por isso a gente insiste tanto nesses agrados, naquela cartinha bacana. Quando o hóspede chega no apartamento, ele realmente se sente em casa, porque é um dos diferenciais do aluguel de temporada. Se ele quisesse se sentir numa pousada, num hotel, ele não teria procurado pelo aluguel de temporada. Então, fazer ele se sentir em casa é o primeiro diferencial para quem quer trabalhar com aluguel de temporada. E claro que assim, o comentário que tu vai receber na plataforma vai ser sempre bacana, né? E quando tu recebe um comentário ruim, não tem problema. Vai lá, responde para essa pessoa, seja sincero com ela, diga para ela, olha, não observamos tal detalhe, vamos consertar isso, não observamos tal manutenção, vamos consertar isso, porque não adianta enfeitar e acabar caindo numa contradição depois, né? Então, seja sincero, responda sempre aos comentários dos hóspedes e use esses comentários a seu favor. Maravilha. É uma folha de rosto da sua propriedade, né? E eu fico feliz que a senhora compartilhou um exemplo que eu imagino que deve acontecer com muita gente, e a sua experiência com certeza pode ajudar essas pessoas também a resolver problemas semelhantes ou situações semelhantes, e mostra a importância das avaliações. Como é importante para empurrar o anúncio adiante, porque a mesma propriedade vendia bem em outros canais, mas não no canal que foi mal avaliado. Muito bom. Exatamente. E assim, conforme tu vai tendo estadias aí dentro da tua locação por temporada, e esses comentários vão chegando, não é todo mundo que vai fazer comentário, mas ofereça algum tipo de agrado para que esse hóspede se sinta obrigado, entre aspas. Ele vai falar, nossa, eu preciso falar isso lá na Booking para que as pessoas vejam o quanto legal é esse lugar. Deixa esse agradinho para ele, para que ele possa fazer esse comentário, responda sempre a eles. Como eu falei, como que tu vai usar isso a teu favor? Em primeiro lugar, porque o hóspede a seguir vai ler esse comentário e vai se sentir tranquilo em fazer essa reserva. Em segundo lugar, porque tu vai ganhando certos títulos dentro das plataformas, como o Superhost do Airbnb, como o Travel Review Awards que tem dentro da Booking. Ele te dá um título, e esse título tu pode colocar dentro da tua plataforma. Nas nossas plataformas, nos nossos anúncios, a maioria deles já tem esses títulos. Então, a gente coloca a foto lá. Então, uma das primeiras fotos que o hóspede vai ver é que a gente é realmente bem avaliado dentro dessas plataformas. E uma estratégia que a senhora está usando, né, de mandar essas mensagens, né, que você pode, inclusive, automatizar isso, se você quiser, como o Ayrton, por exemplo, você consegue ter essa garantia de que você está pedindo essa avaliação. Você otimiza o número de avaliações que você recebe. Então, se um dia você tem um problema, recebe uma avaliação ruim, a sua média também te salva, né? Não deixa a cair a avaliação toda, porque você tem muitas avaliações boas. E essa questão da avaliação ruim também é importante salientar, que assim, principalmente para quem está começando nessa profissão nova, nesse trabalho novo, né? Que é tudo muito novo ainda, para quem está começando, vale a pena a gente falar um pouquinho disso. Não se assuste se a avaliação vier ruim. Primeiro, tente observar se os pontos que esse hóspede está falando são realmente reais. Porque tem um outro fato que eu vou te comentar rapidamente aqui. Há um tempo atrás, a gente recebeu foi a primeira avaliação negativa que a gente teve. No primeiro apartamento que a gente começou a trabalhar, a gente já tinha outros apartamentos, e sempre vinham avaliações ótimas, e aquele apartamento, aquele dia especificamente, a moça escreveu uma carta gigantesca, o comentário dela, e muito ruim, assim. E como a gente tem a oportunidade, então, de responder esse comentário, a gente foi respondendo tópico por tópico, porque o que ela estava falando, ela estava com raiva do que ela tinha alugado, não porque o nosso apartamento era ruim, mas porque ela queria uma coisa melhor e ela não percebeu que o preço que ela estava pagando estava justo para aquilo que ela estava recebendo. Entendeu? Então, assim, tu tem a oportunidade também de responder isso, mas importante. Seja sempre muito sincero e não brigue com o teu cliente. Não vai dizer para ele, olha, tá louco de falar um negócio desse. Não, não é assim que funciona. A gente tem que ser muito sincero, se colocar no lugar desse hóspede e entender o porquê que ele fez esse comentário negativo. Então, a gente não pode ficar apavorado quando ele acontece. Mas, na maioria das vezes, os comentários são bem
bem bacanas. Que A gente legal. tem aí um trabalho. Quando tu faz um trabalho bacana, com certeza o teu fruto vai ser bacana, não tem como ser Sim, com diferente. certeza. Nossa, eu fico muito feliz que eu acho que as experiências que a senhora está passando são muito positivas para todos, né? Elas ajudam todo mundo que está começando, quem está no meio do caminho, quem já tem uma administração igual a senhora, né? E aqui a gente faz o Hoster, que é um podcast patrocinado pela Ayrton, né? Que é um channel manager líder hoje no Brasil, tem mais de 1.000 propriedades por temporada, inclusive a senhora já disse que trabalha com ele, para poder gerenciar, crescer e ampliar. E eu ia pedir para a senhora se a senhora pode dar um feedback, se a senhora puder falar como o Ayrton ajudou o crescimento da sua empresa e como você vê ele no futuro dela. Você pode compartilhar um pouquinho para os nossos assinantes? Com certeza, com muito prazer, porque o Ayrton ele foi um divisor de águas assim no nosso trabalho. Eu posso te dizer que a Quatro Estações Hospeda nasceu depois da Ayrton, porque até então, como eu falei lá no começo da nossa conversa, era uma coisa muito amadora. E a partir do momento que eu me deparei com várias unidades para administrar, que eu vi que não teria como a gente fazer uma coisa é, intuitiva lá no Excel, que tu tem que alimentar uma planilha, que eu realmente precisava de alguma coisa que me ajudasse nessa gestão, o Ayrton chegou na nossa vida. E assim, mudou da água para o vinho, porque, como eu falei antes, eu me sinto capaz de conquistar novos clientes, que são os nossos proprietários, para poder trazer cada vez mais opções de hospedagem para os nossos hóspedes, né? E o Ayrton, assim, ele é de uma forma muito simples, ele consegue te dar todas as informações que tu precisa. Tu pode abrir, por exemplo, uma página dele lá, onde tu vai saber exatamente de onde veio o teu hóspede, por qual canal foi que ele veio, se foi a Expedia, se foi a Booking, se foi o Airbnb. Tu pode saber se está fechado o teu apartamento para algum tipo de manutenção, porque tu agenda essas manutenções lá dentro do Ayrton. Tu pode precificar de uma forma mais correta, porque tu tem o teu tarifário todo na tua frente, independente se tu tem uma unidade ou se tu tem 30 unidades, tu tem todo o tarifário ali numa visão de grade juntinho ali para ti, então tu consegue observar ali o que deve ser mais barato, o que deve ser mais caro, quantidade de noites tem que diminuir, tem que aumentar. Por exemplo, agora a gente tem um feriado aqui no próximo final de semana, que é um feriado que super lota Campos do Jordão, e aí eu consigo ver o meu tarifário inteiro de todas as minhas unidades em uma única tela. Então isso facilita o teu trabalho, te tira o trabalho mais pesado de gerenciamento, ou de ter que estar alimentando uma planilha, para te poder ter tempo de cuidar dos detalhes, por exemplo, como amenities, como o agradinho que tu vai deixar para o teu Uhum. hóspede, fazer o checklist da tua limpeza. Então, ele te tira um trabalho que é realmente bem cansativo. Tu tem que ficar precificando um por um, sem contar o risco de overbooking, o risco de cometer algum tipo de erro. E ele ainda te agrega que tu pode divulgar isso em outras plataformas. Por exemplo, a gente não trabalhava com a Expedia até conhecer o Ayrton. Depois que o Ayrton entrou na nossa vida, a Expedia entrou. E aí a Expedia, ela te divulga para mais um tanto de outras plataformas. Então tu tem uma vitrine muito maior, pelo menos falando da Ayrton, tu tem uma vitrine bem maior depois que a Ayrton entrou aqui para nossa vida. A nossa perspectiva de cada vez mais crescer junto com eles. Conforme a Ayrton vai crescendo, a gente vai crescendo junto. E aí, foguete não tem ré, né? Vamos ver aí o tamanho da empresa que a gente consegue chegar aí no futuro. Maravilha, senhora Adriana, eu agradeço o seu feedback. Então, para você que quer conhecer a Ayrton, quer também expandir o seu negócio por temporada, não perca tempo. Arrasta aqui embaixo, clica no link do WhatsApp, que o suporte do WhatsApp do Ayrton vai estar à sua disposição para ajudar você a tirar suas dúvidas, para você também crescer, para você que quer começar, para você que quer facilitar a sua administração, trabalhar com mais canais de venda, não perca tempo. Clica aqui no link, fala com a equipe do WhatsApp da Ayrton, que eles vão estar à sua disposição para te ajudar a crescer e aumentar o seu negócio por temporada e seu hotel, sua pousada também. Basicamente, qualquer hospedagem, o Ayrton pode te ajudar. Senhora Adriana, eu fico muito triste de chegar ao fim dessa conversa. Eu acho que a gente conseguiu explicar aqui vários tópicos muito interessantes, conseguiu falar de muitas ideias, muitas dificuldades que a senhora venceu, muitas filosofias de preço, trabalho de custos. Eu acho que isso é uma ciência que está surgindo do aluguel de temporada, né? E eu fico muito feliz da senhora poder compartilhar isso conosco e também com quem está nos assistindo agora online, né? Então, você que quer
crescer o seu negócio por temporada, seu hotel, a sua pousada, esse aqui é o Hoster, o podcast para quem fala, quem é anfitrião, não importa qual seja a sua propriedade. Senhora Adriana, muito obrigado pela sua presença hoje, eu agradeço muito seu tempo e sua atenção. E eu que agradeço. E é isso. Eu que agradeço vocês, agradeço o carinho, agradeço o convite de vocês. Estou sempre à disposição para qualquer dúvida, para qualquer tópico aí relacionado à hospedagem de temporada. Vai ser um prazer dividir a minha experiência com vocês. E você que tem aluguel de temporada em Campos de Jordão ou tem uma propriedade em Campos de Jordão que você quer rentabilizar, a Adriana da Quatro Extensões, tenho certeza que ela está aqui à sua disposição para te atender e a botar o seu negócio para voar. Não é isso? Com certeza, é isso aí. A gente tem todo um protocolo, todo um modelo já de gestão combinado junto com a Ayrton aí, né? Com a ajuda dessa plataforma, a gente tem todo um protocolo de gestão dessas unidades e com certeza a gente consegue fazer esse apartamento, essa casa ou até esse sítio aí girar muito mais do que ficar parado aí, né? Sem ninguém lá dentro. Faturar. E rentabilizar aí pro teu negócio, para fazer virar um negócio, né? Maravilha. Muito obrigado, senhora Adriana. Foi um prazer tê-la aqui. E a você que está em casa, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Hoster, o podcast para quem trabalha com hotel, pousada ou aluguel de temporada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.